Aleluia. Eu acho que esse final de ano foi um divisor de águas para mim, né? Porque eu já compartilhei isso para vocês. Final de ano para mim é um momento em que eu repenso muita coisa. São algumas datas que eu acho que são importantes para mim. É final de ano e meu aniversário. Eu acho que são datas que eu fico repensando algumas coisas que para mim funciona muito bem. E esse final de ano para mim foi um divisor de águas, porque eu pude entender algumas coisas, né, sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre a fé cristã. E eu queria compartilhar um pouco com vocês nessa manhã a respeito disso. O texto de Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo, ele está abrindo essa carta de Efésios, falando a respeito, trazendo uma noção exata daquilo que aconteceu conosco, ou daquilo que deveria ter acontecido conosco, do entendimento que nós teríamos que ter a respeito daquilo que houve com cada um de nós. E talvez talvez seja a maior dificuldade de muitas pessoas, porque as pessoas não entendem aquilo que aconteceu com elas, a experiência que tiveram e aonde isso levou elas, e aí a falta de compreensão faz com que você muitas vezes haja de uma forma sem entendimento algum. Então, Paulo ele está mostrando para nós aqui que bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos fez o quê? Nos abençoou. Nos abençoou de que forma? De todas as bênçãos espirituais. Não foi com uma, nem com duas, nem com três, nem com quatro. Ele nos abençoou. E o verbo aqui está no passado. Significa que ele não vai abençoar e ele não vai ele vai nos futuramente vai fazer, não. Ele já fez. Ele não está te abençoando e nem vai te abençoar. Ele já te abençoou. Ele já me abençoou. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está tentando mostrar aos irmãos, naquela época, que eles já eram abençoados. E talvez essa seja a grande dificuldade, porque o que a gente mais ouve hoje é assim: Deus te abençoe. Olha, que Deus seja um ano abençoado para você. Olha, que esse ano seja um ano assim bom para você. Que significa que Deus te abençoe de alguma forma. Não, irmãos. Deus não vai me abençoar. Deus não vai te abençoar. Não. Deus já? Então eu não preciso ser abençoado. Eu já sou. Você não precisa ser abençoado, você já é. Mas qual que é o problema? Qual que é a nossa grande dificuldade? É justamente entender o quê? Que bênção foi essa que Deus me deu. Porque abençoado para mim é uma coisa. Abençoado para mim, para o homem de hoje, é uma coisa. Abençoado para mim, século 21, a realidade de alguém abençoado para mim, segundo aquilo que eu entendo, é uma coisa. Mas será que Deus estava falando do século 21? Será que Deus estava falando desse homem atual? Ou será que Deus estava falando de uma realidade que a gente ainda não entendeu ainda? Por isso estamos brigando com tanta coisa, hoje em dia. Por isso que hoje as igrejas estão todas lotadas, porque todo mundo quer ser o quê? Abençoado. Então, hoje as pessoas estão atrás do quê? Da bênção. Os sacrifícios que fazem, os votos que fazem, o dinheiro que dão, tudo aquilo que eles se propõem ou aceitam a fazer tem a ver com o quê?
Com receber bênção. Os nomes das campanhas, as diretrizes que dão é 12 meses de quê? Clamor para 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então você garante o ano seu em 12 dias. Venha clamar 12 dias conosco. Se faltar um mês se lascou. Mas venha clamar 11 dias, 12 dias conosco e você terá 12 meses de bênção. Porque o final da história, para todos hoje, no modo geral, é o quê? Ser abençoado. E o mais triste disso tudo é que enquanto houver demanda, há procura. E a nossa mente, nossa, que eu quero dizer do povo, que deveria ser um povo de Deus, um povo entendido, também estamos atrás da bênção. E acabamos de ler algum texto, né, que fala sobre bens no contexto de como Deus enxerga e como eu enxergo. Deus te abençoou com toda a sorte de bênção. Você está abençoado? Estamos abençoados ou não? Sim, estamos abençoados. Com toda a bênção. Qual bênção? Todas as bênçãos? Eu estou abençoado com todas as bênçãos espiritual. Mas eu tenho um problema material. Eu tenho uma dificuldade material, não espiritual. Então, eu não estou atrás da bênção espiritual. Eu estou atrás da bênção material. Porque o abençoado é o que tem hoje. O abençoado é o que tem o recurso, é o que tem o dinheiro, é o que tem a condição financeira. Essa é a nossa mente. Uma mente doentia, desequilibrada. Uma mente doente, enferma. Porque nós associamos bênção com porcaria dessa terra. Nós associamos bênção com coisas que vão passar, que não tem nenhum valor para a eternidade. Nós associamos bênção com aquele que tem muito aqui na terra. Então, muitas vezes, a gente associa a bênção com o quê? Com o cara que tem um carro bom do ano, o cara que tem uma conta boa no banco, o cara que pode comprar o que quiser, ele pode chegar numa loja e comprar a calça que ele quer, o tênis que ele quiser, a roupa que ele quiser, a mulher dele pode comprar o que ele quiser. Então a gente diz, esse cara é abençoado. E aquele que não tem condição nenhuma de comprar isso, o que ele é? Miserável, amaldiçoado. Por quê? Porque nós criamos um padrão na nossa cabeça de que quem tem um Peugeot não é abençoado. Eu não ia perder essa, né? Eu não ia deixar essa passar. Não, porque os irmãos estavam ali, né? Estavam ali mexendo com você. Eu te disse responder. Entendeu? Então, quem tem um Peugeot está lascado nessa terra. Né? Vocês dois juntos, só Deus na causa desses dois. Viu? Então, na realidade, a nossa compreensão de bênção, de ser abençoado ou não, para nós hoje em dia, tem a ver com o recurso que a pessoa tem, com a condição financeira que ela tem. Isso é triste. Por que é triste? Porque nós não entendemos que nós estamos doentes. A nossa mente está doente. O abençoado não tem a ver com isso, irmãos. O abençoado não tem a ver com isso. O texto está dizendo que Ele já nos abençoou. Todos nós estamos abençoados em Cristo Jesus com as bênçãos espirituais. Então, espiritualmente, eu estou abençoado, sim ou não? Sim. E por que estamos correndo tanto atrás da bênção? Por que estamos lutando tanto atrás de ter uma condição financeira? É errado nós trabalharmos para ter uma condição financeira, não estou falando isso. Eu estou falando do sacrifício que você faz para chegar aonde você pensa que vai chegar. E aí é um perigo. Porque muitas das vezes nós compensamos a ausência com dar coisas.
Nós fazemos a lei da compensação. Nós justificamos a nossa ausência em dar coisas para as pessoas. O pai diz para o filho, não, você sabe por que eu estou ausente? Porque eu preciso trabalhar. Você precisa de um tênis, você precisa de um celular, você precisa de uma boa escola, você precisa de uma boa instrução. Então, o pai e a mãe se ausentam da presença do filho para dar uma estrutura a ele. E aí nós compensamos a ausência com dar coisas. E isso nós trazemos para a vida espiritual também. Nós, desde que nós estejamos recebendo coisas, não importa se Deus está presente ou não. Se nós estivermos recebendo alguma coisa, a gente até aceita a ausência de Deus. Olha como isso é louco. A gente entende que se eu estiver recebendo, porque na minha cabeça, quando o filho ouve o pai dizendo assim, presta atenção como isso é sério, irmão. Isso aqui está na cabeça, isso aqui é doentio, tá? Nós trabalhamos para mudar uma metanoia, uma mudança de mente. O que é isso? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e entender para enxergar as coisas diferentes. Quando um filho ouve do pai assim, eu estou ausente, mas eu te dou as coisas, significa o quê? Que é a forma que eu tenho de te amar. Eu te amo, por isso que eu me ausento de você para te dar as coisas. Em outras palavras, estou trabalhando para o seu futuro. Quando nós estamos dentro, com essa mentalidade, dentro de um relacionamento com Deus, a gente entende que se eu estiver recebendo as coisas, Deus me ama. E que Ele está trabalhando para o meu futuro. Só que eu não entendo que eu não tenho a presença de Deus comigo. Como o filho não entende que o pai não está ali. E quando ele crescer, ele vai crescer pensando da mesma forma como o pai dele pensa. Mas em outras palavras, para você entender, quando um filho nasce, você acha que ele nasceu porque ele queria receber coisas? Ou quando ele nasce, ele foi feito de uma relação de intimidade de pai e filho, de mãe e esposo e pai. Ele nasceu de uma relação de amor para um propósito. E muitas das vezes nós não entendemos que a nossa ausência, ela não pode ser justificada com coisas. E a ausência de Deus na nossa vida, tem muita gente, irmãos, que não tem a presença de Deus, mas está recebendo coisas. E nós muitas vezes achamos que ele está sendo abençoado. E a gente diz, mas para que eu quero a presença de Deus se eu não recebo nada? Porque a nossa mente está doente. A nossa mente é doente. E o mais triste dessa história toda é que a vida, ela não é fácil. Nós estivemos ontem visitando uma pessoa e ela fez uma cirurgia de 12 horas. E a primeira fala dela comigo foi bem essa. Pastor, eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso. E eu olhei para ela e disse assim, sabe qual que é o nosso problema? Nós temos um problema aqui, ó. Nós associamos bem a Deus e mal ao diabo. Quando o bem acontece para alguém bom, a gente diz assim, Deus é bom. Quando o mal acontece para alguém que nós achamos que é ruim, que não vale a pena, diz, olha, realmente aquele ali merecia. Mas quando acontece uma coisa ruim para alguém que é bom, aí dá uma bugada, porque a gente não sabe muito. E a pergunta que a gente faz é, onde Deus está? Por que Deus permitiu eu viver isso? Por que Deus está permitindo isso? Eu disse para ela, aquilo que acontece de bom não tem a ver com Deus, e nem o que acontece de mal tem a ver com o diabo. Tem horas que é só a vida que você está vivendo. Viver é correr riscos. Todos nós estamos passíveis a viver coisas boas nessa terra e a viver coisas ruins nessa terra. Isso não tem a ver com um plano
de Deus na eternidade. E muitas vezes a ver com as nossas próprias escolhas, os nossos direcionamentos, as decisões que tomamos, muito mais de a ver com Deus ou com o diabo. Muitas coisas colhemos do que plantamos, e muitas coisas que nem plantamos, colhemos também, porque é a vida. Ela ficou me olhando, falou, é verdade. Eu acredito que, nesse período de 12 horas, mesmo a senhora indignada com Deus, Deus estava lá. Deus estava lá. Porque quantas vezes o seu filho ou a sua filha, numa bronca, numa situação em que você se colocou em uma condição que ele não entendia, ficou com raiva de você. Mas se deixou de amá-los? Não. O amor não muda. Deus te ama, você gostando dele, não gostando, achando que ele existe, não existe. Se você achar que Deus fez pouco ou fez muito, ele vai continuar te amando porque ele é Deus. Eu não sei porque ele faz isso, mas ele é Deus. Então, o que eu quero dizer é que a gente associa coisas boas a coisas ruins aqui na nossa cabeça. E a gente não entende que ser abençoado não tem a ver mais com receber bênção. Por isso que nós começamos esse ano, já viemos desde o ano passado, e vamos esse ano dentro dessa realidade. Você precisa entender que Deus não vai te abençoar. Não venha para este lugar para ser abençoado. Aqui não é lugar de ser abençoado. Por que eu não preciso vir aqui para ser abençoado? Porque eu já sou abençoado. E tudo que eu fizer aqui não tem a ver com receber bênção. Tem a ver com ser abençoado. Então, quando vamos pensar assim para vocês entenderem, quando você dizima em algum lugar, você está dando dízimo em algum lugar, o que você está fazendo? Na cabeça de muita gente, eu estou desejando ser abençoado. E na realidade você não entendeu que para você dizimar, Deus te permitiu o recurso. E quando você dizima, é porque você já é abençoado, por isso você está conseguindo dizimar. Senão você não seria. Então não tem bênção pós, irmãos. Deus te abençoou sem você fazer absolutamente nada para Ele. Deus me abençoou sem eu fazer nada para Ele. Ele me abençoou. Ele te abençoou. Ele só precisa que você entenda que a partir de agora você precisa fazer tudo que você for fazer, seja dizimar, seja ofertar, seja visitar alguém, seja tocar, seja cantar, seja pregar, qualquer coisa que você for fazer nessa vida, faça porque você é abençoado. Eu já sou. Eu não estou esperando nada disso, irmãos. Porque eu já sou abençoado. Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção. Tudo aquilo que eu preciso, Deus já me concedeu. Olha que coisa louca. Tudo aquilo que eu precisava, Deus já me concedeu. Eu já sou muito mais do que abençoado. Há um texto na Bíblia que diz que nós somos mais do que vencedores. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. E nesse ano nós precisamos entender que ao vir aqui, ao estar aqui, ou fazendo qualquer coisa em qualquer lugar que você estiver, não é a bênção. Você não está atrás da bênção. Fazine, por exemplo, conseguiu um emprego no domingo. Por quê? Ela foi abençoada? Nesse domingo? Não. A bênção espiritual, nunca se esqueçam disso, que é o espiritual que sustenta o material. O espiritual vem primeiro. O emprego, Deus já tinha para ela. O casamento, Deus já tem para você. O aumento de salário, Deus já tem para você. A casa, Deus já tem para você. O carro, Deus já tem para você. Deus tem todas as coisas para nós. Qual que é o problema? É que nós precisamos entender que nós não vivemos buscando essas coisas. Nós buscamos o espiritual. E quando buscamos o espiritual, o material toma forma. Passa a existir. Com uma só palavra dele. Haja e ouve.
Uma única palavra é suficiente para mudar tudo isso. Então, quando Deus ele vem e nos resgata da vida em que nós estávamos levando, que era a vida de pecador, de gente que estava morta, que não tinha condições nenhuma de se relacionar com Deus. Cristo vem, morre na cruz do Calvário e nos religa, nos conecta de novo ao Deus de amor. Então, eu estava morto. Quem está morto não tem vida, sim ou não? É sim ou não? Tem algum morto que tem vida? Não, se está morto não tem vida. Mas quando eu sou reconectado, eu passo o quê? A viver a partir dele, do sacrifício dele. Então eu passo a viver. Eu ganhei uma vida que eu não tinha. E a vida que eu tenho agora, eu não posso considerá-la minha, porque ela não é minha. Eu ganhei. Foi-me dada essa vida, sem eu merecer. E o que ele espera que eu faça com essa vida agora que eu tenho? O que ele espera que você faça com essa vida que você ganhou, que você não tinha? Se antes você estava morto, agora você está vivo, graças a ele. E por que você está vivo? Porque ele compartilhou da vida dele conosco. Ele compartilhou da vida dele comigo e com você. E nesse compartilhamento, o que ele fez? Ele nos abençoou. E o que ele quer que você entenda? Que agora, com a vida que você tem, que não é sua, e que você entendeu isso, que agora você não corre mais atrás da bênção, você precisa fazer o quê? A mesma coisa que ele fez. Se ele me alcançou com a vida dele, compartilhando a vida dele, o que eu tenho que fazer com as pessoas agora? Compartilhar a vida dele. Porque a vida não é mais minha. Se a vida não é minha, é dele. E se não é minha, eu não sou senhor dela. Ele é senhor. Mas ele compartilhou comigo. E agora eu preciso fazer o quê? Compartilhar a vida. Nós precisamos compartilhar o quê? Vida. Diga assim, eu preciso, nesse ano, compartilhar vida com as pessoas. Por quê? Porque você está no meio em que tem muita gente morta. Você está no meio, seja da sua família, seja do trabalho, seja da escola, seja do dia a dia. Você tem amigos que elas estão mortas. O que é mortas? Distantes de Deus, nos seus delitos e pecados. E o que Jesus quer que a gente faça? Compartilhe essa vida. Que a gente entenda que o nosso papel aqui, nessa terra, é compartilhar a vida que foi te dada, que foi me dada com as pessoas, da forma como Deus quer te usar. E aí, a gente cai em outro grande erro, que é achar que eu vou vir para uma igreja, eu vou me tornar alguém espiritual, eu vou me tornar um grande pregador, um grande cantor, um grande tocador, alguém que dança muito, eu vou formar um grupo e nós vamos... E a gente tenta mostrar uma espiritualidade que não possuímos. Por quê? Porque com o tempo que estamos aqui, nós devemos ser muito mais espiritual. E aí nós caímos nesse grande erro. E Jesus não está procurando, supostamente, esse tipo de espiritualidade. O que ele está procurando são pessoas que entendam o que aconteceu com eles e que, ao entender isso, compartilhem a vida com as pessoas. Eu olho para os crentes de hoje, queridos, e para mim, ou eles estão numa prisão, fechados em uma prisão, é um peso, é um fardo muito grande professar essa fé, né? Então eles muitas vezes não professam, eles não falam, porque é uma tristeza muito grande, porque eles têm dificuldade entre a verdade que eles ouvem aqui e a prática lá fora. Então são dois mundos em que eles ficam sem saber muito como lidar. Então, dependente do ambiente que eles chegam, eles não sabem como lidar no ambiente que chegam. Então, para eles é sempre um fardo muito grande. Ou eles estão totalmente
perdidos, presos também, sem conseguir reagir ao que estão vivendo. Então, os crentes de hoje, para mim, ou eles são extremamente fechados, a ponto de viver dentro de um ciclo. O meu carro é evangélico, minha casa é evangélica, meus amigos todos são evangélicos, eu só converso com gente evangélica, eu só falo do evangelho. Então eles se fecham aqui nesse mundo como uma redoma para não se perder, com medo de se perder, porque eles não sabem transitar muito. E tem uns que já não conseguem mais ficar aqui a banda voou. Vai do jeito que vai com quem for, do jeito que for, tá tudo certo. Pecado depende do ponto de vista, e bora, cada um faz o que quer, o importante é se você está em paz com o seu coração, está tudo certo. E eu falo, cara, que coisa louca. E por que tudo isso? Porque eles não entenderam o que aconteceu com eles. Não entenderam que um dia ele estava morto, e que hoje eu revivi. E quando eu nasço, eu entendo que a vida que eu tinha não valia a pena. E que é o que eu ganhei não é minha agora. E agora eu preciso fazer ou viver de uma forma diferente. Diferente não para mostrar alguma coisa para alguém, não. Porque agora eu preciso compartilhar a vida com aquele que está preso aqui e com aquele que está preso ali. Só pode abrir a porta de alguma cadeia, irmãos, quem tem a chave para isso. Você só consegue tirar alguém de algum lugar quando você é livre. Nenhum preso consegue libertar outro preso. Não tem como. Então nós estamos falando de compartilhar a vida com pessoas, mas você precisa ser liberto primeiro para poder libertar vidas. A gente quer soltar pessoas, mas nós estamos presos na nossa forma de pensar, de raciocinar e de entender. A verdadeira liberdade está aqui nessa condição, queridos. Na forma de você, como você pensa, como você entende, como você vê. As pessoas estão presas aqui, na forma de pensar delas. Entendeu? E é cada coisa absurda que você ouve. Eu estava conversando com um rapaz no trabalho e tocou uma música, até aquela música que fala sobre Israel, o bichinho de Jacó, né? E ele estava ouvindo. Ele falou, cara, que música bonita é essa, né? Ele é muito bonita. Ele falou assim, pena que ela não é católica. Aí eu disse assim, como que é? Pena que ela não é católica. E ela é o quê? Ela é de crente. Olha, é? É desse jeito que a gente define as coisas? O cara quando vai tocar um ré, esse é ré de crente. Agora esse aqui é um ré do católico. Esse aqui é um ré do mundo. Um dó é a mesma coisa. É assim que a gente define? Cara, deixa de ser louco. Que loucura é essa? Música é música. Tem a que presta e a que não presta. Acabou a história. Não tem as notas do céu e as notas do mundo, as notas do católico. Daqui a pouco nós vamos... Que loucura é essa? Não, e ele teimou comigo. Eu disse, cara, você tem algum problema. Não, você tem. Por quê? Porque ele não canta essa música, não é católica. A prisão está aqui, gente. A prisão está aqui. Você não precisa ter uma algema nas mãos. Você não precisa estar amarrado a um tronco. Sua prisão está aqui, ó. Condicionada à sua mente, à sua forma de entender e de pensar. Foi por isso que Cristo, ele veio e nos deu uma vida. E a partir dele nós podemos pensar de uma forma diferente. Você precisa pensar de uma forma diferente. E a primeira coisa que nós temos que estar pensando a partir desse ano é que eu não preciso de bênção, eu já sou abençoado. Tudo que eu fizer esse ano tem a ver com o que eu sou e não com o que serei. Deus vai acrescentar coisas na minha vida? Lógico que vai. Deus vai acrescentar coisas na sua vida? Lógico que vai. Mas não é isso que nos traz aqui, não é isso que nos empurra todo dia a viver a vida que estamos vivendo. E se Deus não acrescentar nada esse ano, eu continuo abençoado. E por quê? Porque eu sou abençoado. E acabou a história. Ele disse isso, ele já me abençoou. Se ele já me abençoou, então não tem mais bênção para mim? Não, não tem mais bênção. Olha que coisa linda. Não tem mais bênção nenhuma para você.
Porque Ele já me abençoou. Eu já sou abençoado com todas as bênçãos. E você precisa andar nessa terra como alguém abençoado. Como alguém que entende essa mentalidade. Então, se você trabalha hoje, você já é abençoado. Se você tem uma casa, você é abençoado. Se você tem alguma coisa para comer, você já é abençoado. Você não vai ser, você já é. Quando você hoje for pensar em alguém abençoado, nunca pense em alguém material. Abençoado tem a ver com estar com Ele. Andar e caminhar com Ele. Não estar sozinho. O que eu estava falando? A vida, ela não é fácil, ela é dura. E o pior dessa história toda é o que eu falei para aquela mulher naquele dia. Falei ontem, eu falei assim, sabe? Ele não falou que a gente teria facilidade nessa terra. Mas uma coisa ele falou que estaria conosco todos os dias. Então, entender que eu estou no relacionamento com Ele significa o quê? Que eu não estarei sozinho, independente do momento que eu estiver vivendo. Quando as coisas sobrevêm a você, sobre a sua casa, a primeira coisa que você pensa é que você está sendo, de alguma forma, punido por Deus. A gente vive isso, irmão, a gente entende essas coisas. Quando as coisas o caldo começa a engrossar para o nosso lado, a gente começa a procurar aonde está o erro? Está em mim? O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Eu preciso corrigir isso, porque as coisas estão vindo e você não tem explicação para as coisas que estão vindo, né? Então, você não tem explicação. Quando você não tem explicação para as coisas que estão vindo, você procura o erro em você primeiro, onde você errou. A partir daí você começa a procurar o erro em alguém que está errando, em algum lugar. E aí quando você não acha nem um lugar nem no outro, aí você diz assim, peraí Deus, tudo errado. Por quê? Porque nesses momentos em que o chão é tirado debaixo dos seus pés, as dúvidas vêm. E vem mesmo. E vem. Mas qual que é a diferença? É que ele não está. Você não está sozinho. Ele está com você o tempo todo. Mesmo você não vendo, mesmo você não enxergando, mesmo você não sentindo, mesmo absolutamente nada está acontecendo, mas ele está lá. Mas se ele está lá, porque ele não faz alguma coisa? Porque ele disse, eu estarei convosco. Ele não falou que estaria agindo, ele falou que estaria com você. Ele passaria com você. Ele não falou que ia resolver o seu problema. Ele não falou que ele ia interferir na sua dificuldade. Ele só falou que você não estaria sozinho. Então, por que eu estou falando isso para você no começo do ano? Porque eu não sei o que reserva o ano para nós. Mas uma coisa eu sei, ele vai estar comigo e vai estar com você. E você, independente daquilo que você vive esse ano, você é abençoado. Nós somos abençoados, porque Ele já nos abençoou. Quando nós tivemos a dificuldade de perder o João Pedro em 8 horas, nós perdemos um filho em 8 horas, das 7 da noite até as 4 da manhã, basicamente, nós perdemos ele com a embolia pulmonar. Né? E eu socorri ele. Caído ao chão, alguém procura, pastor, tem um jovem caído ali, o senhor pode ajudar? Meu carro na porta? Eu falei, lógico que posso. E quando eu vou com o carro que eu embico, que é o João Pedro está no chão, coloco ele dentro do carro, a gente corre com ele para uma daqui, naquela loucura do uma daqui, entramos numa daqui, chegamos lá, os médicos já rapidamente colocaram um monte de aparelho nele. 4 horas da manhã chega a notícia que ele entrou em óbito. Perdemos ele assim, um rapaz de 22 anos. Viu? E aí perdemos ele. E aí começamos a viver o pesadelo da perca, né? E aí começamos a ter o problema com o Tiago também. Era o irmão mais do meio, que começou a pensar que ele era ruim, o irmão dele era bom. E ele começou a entender que ele tinha que morrer e o irmão dele não. E ele começou a surtar e se bater. Tiago agredia ele mesmo. Isso é o que eu estou falando para você que estava acontecendo no nosso dia mal. Só para você entender. E aí, quem visse o Tiago agindo, pensava que ele estava endemoniado. E na realidade ele só estava surtado
E quantas vezes nós tivemos que correr para socorrer o Tiago. Então, nós tínhamos perdido um, o outro estava com problema, e a Glória estava começando a entrar com uma depressão. E nós tínhamos uma escada em casa, e quando alguém descia a escada de chinelo, ela achava que era o João Pedro que estava chegando. Toda noite dormia chamando ele. E eu lá, no meio desse vendaval todo, fora as piadinhas que a gente ouvia. Ah, casa do pastor Paulo, hein? Quem diria? Tá com o filho endemoniado. Quem diria? Que bagunça. E ele que gosta de pregar assim, 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 hein? Tem alguma coisa errada. Os amigos de Jó. E a gente lá. A única coisa que eu tinha, a única certeza que eu tinha, eu não estava sozinho. E graças a Deus, o dia mal passou. Estamos aí, caminhando. O Tiago voltou, se restabeleceu, hoje está casado, com a família dele, com o filho dele. Entendeu? A Glória superou essa dificuldade, a dor ficou, mas vamos convivendo com a dificuldade. O que eu quero dizer para você é que chega um momento na sua vida que é ruim, o dia é mau, não importa o que você vai passar, você não estará sozinho. Isso não é privilégio de A ou de B. Isso é entender que independente daquilo que eu estiver vivendo, Ele estará comigo. Ele vai estar com você. Por quê? Porque eu sou abençoado. E quem me olhasse naquela fase diria o quê? Que eu estaria amaldiçoado. E por incrível que pareça, nesse período da perca, os pastores tinham uma viagem no ministério, eles iam sair, eles iam viajar não sei para onde. E eu não ia nessa viagem, né? Eu ia ficar. E aí, eu lembro que alguém chegou para mim e disse assim, nós tínhamos um culto de quarta-feira, e eu estaria ministrando esse culto de quarta-feira. E as pessoas falam assim, pastor, se o senhor quiser, a gente ministra, deixa o senhor tranquilo. Eu disse, por que eu deixaria vocês ministrarem? O que me impediria de ministrar nessa noite? O que impediria de eu dizer que Deus é bom? O quê? O que nos separaria do amor de Cristo? A dificuldade, a aflição, a perseguição, a luta? Não. Não. O que eu tenho para fazer, eu farei. Na quarta-feira estivemos lá, ministramos, falamos que Deus é bom, e Deus é bom mesmo, independente do problema que estamos vivendo. É entender que a prisão está aqui, ó. Por que as pessoas entram em depressão hoje em dia? Porque elas acham que estão sozinhas, que não tem saída, que esse dia nunca vai acabar. Mas há um hino que o pessoal louva, que é o do Voz da Verdade, que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. O choro ele pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Significa que vai passar, irmão. Vai passar. O que eu estou dizendo para você? Aprenda a viver uma vida abençoada, independente da situação em que você estiver vivendo este ano. Você é abençoado, acabou a história. Não deixe ninguém falar ao contrário disso. Não permita porque alguém diga, não, eu estou vendo, você não está vendo nada. Ele me abençoou, se ele me abençoou, eu sou abençoado. O que você está vendo é só os seus olhos. Você não entende absolutamente nada daquilo que ele fez comigo. E por quê? Porque vai passar. E a hora que passar, você vai fazer como uma palmeira. O vento sopra, ela curva, mas ela volta para o lugar dela. O que eu estou dizendo para você é que esse ano você viva um ano abençoado. Não porque você vai ser, porque você já é. E tudo que você fizer, você não se esqueça disso, eu sou abençoado. Está dando certo? Eu sou abençoado. Se estiver dando errado, eu continuo sendo abençoado. Nada mudou. Porque ser abençoado não tem a ver com ter. Ser abençoado tem a ver com quem está comigo. Deus está comigo? Eu sou abençoado. Deus não está comigo? Aí eu tenho um problema. Mas se Ele está comigo,
tudo. Ele retém todas as coisas, está nele. Então passe esse ano na companhia dele e seja um ano realmente em que você entenda o que é ser abençoado. Amém, queridos? Deus abençoe tua vida, vamos colocar de pé.